E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte da aula de soluções. Aqui a gente vai ver as unidades de concentração, diluição, mistura de soluções de mesmo soluto. Ou seja, aqui é a parte do cálculo. Essa parte de soluções eu julgo a mais importante, porque aqui vai dar origem para um monte de coisas. Se você travar nessa parte de soluções das unidades, a fisicoquímica vai se complicar, principalmente em equilíbrio. Equilíbrio iônico. Então vai começar a dar problema lá na frente. Então é uma das partes que eu julgo mais importante, soluções. É importante que você já tenha uma vivência em grandezas químicas, em converter mol, converter em massa, converter para volume, saiba trabalhar direitinho com as grandezas e já tenha visto também estequiometria. Seria o ideal, tá? Mas vamos lá então para dar continuidade para essa parte de soluções. Bom, as unidades de concentração. O que seria isso? A gente tem a solução, soluto, solvente. Soluto, solvente, aquela história toda. A gente focou no nosso último encontro, nossa última aula, que as soluções aquosas seriam as mais importantes. Então, o que vai mudar basicamente de uma solução aquosa de uma para outra é o soluto. É o soluto e a sua quantidade. Então, pouco soluto eu vou ter uma solução diluída, né, muito solvente. Se eu tiver muito soluto na solução, eu vou ter uma solução concentrada. Mas o que é diluído, o que é concentrado? Vai depender do que eu quero. Vai depender do ambiente que eu preciso de determinada solução. Ela pode ser diluída ou pode ser concentrada. Então, nada melhor para expressar que um número. A partir do momento que eu tenho um valor, é tanto de soluto para tanto de solução. Você já vai ter a referência precisa de quanto soluto tem ali daquela solução. Então, quantas unidades de concentração, de quantas maneiras eu posso expressar essa relação soluto e solução? Infinitas, como está escrito aí, tá? Eu posso escrever isso de diversas formas. De uma forma geral, quase todas as unidades de concentração eu calculo assim, soluto sobre solução. Eu até costumo falar que esse é o nosso botão de pânico. Por quê? Se aparecer uma unidade de concentração numa questão que você nunca viu na sua vida, eu não sei a fórmula dessa, basta você pegar aquele soluto que o cara está te avisando e a solução, que vai tudo dar certo. Tá? É só seguir as unidades que ele está trabalhando ali, que a coisa vai funcionar. Raras são as unidades de concentração que não são soluto sobre a solução. Eu só conheço assim das famosas mesmo, uma só que é soluto sobre o solvente, que seria a concentração molar, mas ela é bem específica para uma situação, daqui a pouquinho eu vou falar dela. Então vamos lá. Concentração comum, uma das mais importantes, eu julgo que ela é a segunda mais importante unidade de concentração de todas e ao mesmo tempo ela é uma das mais simples de calcular. Então a concentração comum é quando você pega a massa do soluto em gramas e divide pelo volume da solução em litros. Acabou. Você já tem a concentração comum e isso vai gerar para a gente uma unidade, gramas por litro. Muitos problemas, quando eles querem que vocês calculem a concentração comum, não vem nem perguntando, calcule a concentração comum. O cara fala assim, calcula a concentração em gramas por litro, de tão comum que já é essa unidade. Aquela concentração em gramas por litro, é essa daqui. Então a maneira de calcular, posso usar essa fórmula? Eu nem costumo julgar que isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é praticamente a definição do que é concentração comum, né? É a relação de massa pelo volume. Está aqui muito claramente, a própria unidade. Se você esquecer essa fórmula e você souber a unidade, que é importante que você saiba a unidade, aqui a cola aqui, ó, gramas dividido por litro. Toda a unidade de concentração, eu não disse para vocês que é soluto sobre solução? Por isso que eu falo que esse aqui é o nosso botão do pânico. Deu ruim, vem nesse botãozinho aqui, vem nessa fórmula soluto dividido por solução que tudo vai dar certo. Um exemplo aqui bem simples. Eu pego uma quantidade de sal, que vai ser o nosso soluto, 250 gramas. Divido por 5 litros, né, que é o volume da solução, e eu vou ter o valor da minha concentração comum. Aqui, ó, bem simples, 250 dividido por 5. Muitas vezes o problema não deixa tão claro quanto esse exemplo tá, né? Ele está dizendo direitinho, ó, é o sal, ele foi dissolvido, logo ele é o soluto. Dificilmente, ó, o soluto é esse, hein? Não vem escrito assim. Vem escrito dessa forma, a gente tem que interpretar normalmente os problemas. Esse aqui da solução já ficou claro, né? 5 litros de solução. Ó, pega um, divide pelo outro, acabou. Tá lá o nosso resultado. 50, olha a unidade aqui, ó, gramas por litro ou grama
vezes litro a menos 1, tá? É muito importante que a unidade de concentração apareça ali. Vamos lá. Pode acontecer, pode e vai acontecer, às vezes o problema não te entregar já nas unidades, já bonitinho. Então, por exemplo, ele quer que calcule em grama, concentração comum, grama por litro. Aí o cidadão vai te dar a massa em quilograma. Você vai ter que converter para grama. Ah, ele te dá o volume em mililitro, que é bem comum, aí você vai ter que passar para litro. Ou te dá em metro cúbico. Então você precisa saber fazer essas unidades, essas conversões de unidade. Passar de miligrama para grama, para quilograma, quilolitro, para mililitro, para microlitro. Saber que um metro cúbico são 1000 litros, um decímetro cúbico 1 litro, um centímetro cúbico 1 mililitro. Então essas conversões são muito necessárias, especialmente em questões do Enem. As questões do Enem gostam muito de trabalhar fora das unidades para você converter, para você depois concluir calculando a concentração. Tudo bem? Então, concentração comum é isso daqui. E eu já vou me aproveitar para falar de uma situação que aparece demais, que é partes por milhão. Volta um pouquinho para cá. Ó. Quando a gente tem concentração comum, grama e litro, né? Grama seria mais ou menos equivalente ao mililitro. Então, aqui a gente está numa relação de 1 para 1000. 1 para 1000. Parte por milhão, o nome já diz, está na relação de 1 para 1 milhão. Ela é normalmente utilizada quando você tem uma solução muito diluída. Então, a parte por milhão, ela pode ser massa por massa, massa por volume, e massa por volume acaba sendo muito comum, principalmente por conta das águas, a água que é mineral, a água que a gente bebe, a água da torneira. Os sais minerais que estão presentes ali, eles estão em concentrações baixíssimas. Então, é muito comum expressar isso em parte por milhão. Então, uma dica que eu vou dar é você vai trabalhar da mesma forma que a concentração comum. Só que, olha aqui a maldade, ao invés de utilizar grama, você vai colocar o soluto em miligrama e acabou. Você vai ter a sua concentração em partes por milhão. Você pega uma garrafinha de água mineral agora e vira o rótulo, você vai ver que aí as substâncias, o nitrato, o carbonato, sódio, lítio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, todos os minerais ali presentes, eles vão estar expressos nessa concentração aqui. Miligrama por litro, ou se você quiser falar, ppm, beleza? Então já fica essa dica aí, porque parte por milhão aparece bastante. Concentração por quantidade de matéria ou concentração molar. Eu julgo essa daí como a mais importante de todas. Porque se você não souber essa daqui, seu estudo de equilíbrio acabou. Né? Porque tudo lá tem concentração molar. Famoso mol por litro. Não, vai estar em mol por litro. Isso aí. Então essa é a mais importante de todas. Então a grandeza química mol. Se você não sabe o que é mol, volta para a aula de grandezas e vai estudar mol, senão vai ficar um pouquinho meio não fazendo sentido para você agora. O mol, de uma forma geral, ele é a maneira de você medir as coisas. Da mesma forma que você usa grandeza massa, você usa grandeza volume, numerosidade, mol é uma grandeza. Você mede as coisas em mol. Ah, eu tenho meio mol de cloreto de sódio, eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico e por aí vai. Bom, a unidade dele já entrega como vai ser a fórmula, que é o mol por litro, mol por litro. Então, você vai pegar o número de mols do soluto e vai dividir pelo volume. Aqui, ó, formulazinha muito parecida com a outra. Então, divide a quantidade de mols de soluto, sempre soluto em cima e solução embaixo. E pronto. Né? Então, pega esse caso aqui. 2 mols de sacarose, totalmente dissolvido em água, formaram uma solução com 5 litros. Qual a concentração em mol por litro? Olha lá. Nem aparece concentração molar, nem por quantidade de matéria. Olha como é que veio aqui o problema. Qual a concentração em mol por litro? Então, muitas das vezes, muitos problemas, grande parte deles, se não a maioria, eles nunca entregam de bandeja o nome da unidade de concentração. Eles fazem essa brincadeira aqui, trabalhar com as unidades. Então, olha lá, peguei o número de mols 2, dividi pelo volume, já estava tudo bonitinho nas unidades, 0,4 mol por litro. Aqui eu preciso fazer uma observação. Você está fazendo um problema lá de unidade de concentração, você achou 200 mol por litro. Pode voltar que está errado, né? Então, esse valor em mol aqui, quando a gente já está com um valor tipo 10, 20, já é um valor absurdo. Vamos pensar um pouquinho, gente. Ó. A sacarose, C12H22O11, um mol de sacarose já são 342 gramas.
Então, quando eu tenho 2 mols, é 600 e poucos gramas, então é muita coisa. Então, quando você fala, por exemplo, que tem 100 mol de sacarose, é um valor absurdo. Então, normalmente, a unidade de concentração molar, se você está achando um valor muito acima de 20 é um valor absurdo. 10 mol por litro é muito concentrado, né? Você não vai conseguir dissolver aquela quantidade toda. Então, fica atento. Aqui é muito comum trabalhar com decimais, 0,001, 0,1, 0,2. Então, o mol por litro ele tem disso daí. Pode ter variação? Sempre pode. Pode ter milimol? Pode ter milimol. Pode ter quilomol por metro cúbico. Aí a invenção, cada um vai ter uma unidade lá de trabalho bacana. É aquele lance que eu falei. Soluto sobre solução sempre e você não erra. Tá bom? Bom, esse problema está muito bonitinho, né? 2 mol, 5 dividido 2 por 5, acabou. Agora, é muito comum o cara não te entregar tudo bonitinho assim, ó. Olha esse exemplo aqui. 49 gramas de ácido fosfórico. Foi dissolvido em 2 litros. Ou seja, eu não... E estou te pedindo mol. Eu não te dei mol. Você vai ter que converter essa massa para mol para depois resolver o problema. Então, como converte massa para mol? Esse dado aqui, ó, que você busca lá na tabela periódica, massa molar. Isso é uma ferramenta importantíssima, se não a ferramenta mais importante de grandeza química, de estequiometria, é o conceito de massa molar, apesar de ser bem simples. A massa molar você acha ela lá na tabela periódica. Então, por exemplo, você não vai achar do ácido fosfórico, mas você vai achar do H, do P e do O. Aí você vai somar, você vai encontrar 98. Para ter 1 mol de ácido fosfórico, eu tenho que ter 98 gramas. Então, aqui já de cabeça eu estou vendo que tem meio mol. Mas nem sempre vem tudo tão bonitinho assim. Então, esse aqui é um clássico, tá? O cara quer em mol por litro, mas não te deu o soluto em mol. Ele te deu o soluto em grama. O que você faz? 2 possibilidades. Você converte logo a massa para mol. Aqui, ó. 1 mol tem 98 gramas. Quando eu tiver 49, eu vou ter meio. Ótimo. Aí eu vou proceder igual aquele problema anterior. Aqui, ó. Meio dividido por 2, 0,25 mol. Acabou o problema. Agora, aqui o número tá bonitinho, né? Existe uma formulazinha, que é essa daqui, ó, essa vermelhinha, ficou preto e vermelha, que você descobre o número de mols, você não tem que montar a regra de 3 de uma forma mais direta. Você pega a massa do que você tiver lá, no caso aqui do soluto 49, e divide pela massa molar dele. Isso aqui você acha o número de mols, é uma ferramentazinha boa beça. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa fórmula aqui e vou juntar nessa fórmula da concentração molar, e vai me dar origem essa fórmula aqui, pessoal. Alô, você que não gosta muito de fórmula. Eu acho que essa fórmula aqui é a mão na roda, porque ela vai te poupar muito tempo. O ideal é que você saiba fazer pelos 2 modos, eu sempre falo isso. Mas essa fórmula aqui, ela vai te economizar muito tempo, tá? Então, repara, ó, joguei ela aqui dentro, criei uma fórmula única. E com essa fórmula única, eu pensaria de uma vez só. Eu já colocaria os dados ali, ó, a massa dele, 49, embaixo aqui está a fórmula antiga, mas aqui, ó, é a partir dessa, massa molar 98, e o volume 2. É só a gente respeitar a grama e litro bonitinho e joga aqui. Acabou. Tá lá, achei o mesmo resultado, jogando nessa formulazinha aqui. Então, essa fórmula aqui, ela é muito legal, muito importante. Eu, sinceramente, eu gosto muito de trabalhar com essa fórmula. Quando eu aleatoriamente pego assim, exercícios de vestibular, e vou pegando exercício de unidade de concentração, eu fico impressionado a quantidade de exercícios que morrem só usando essa fórmula aqui. Agora, cuidado que o volume é em litro. Normalmente eles te dão em mililitro para você ter a maldade de converter. E ainda assim você ainda pode fazer por regra de 3, aí você decide. Mas aqui é uma situação, esse slide aqui, essa situação ela é muito comum. Isso vai aparecer algumas vezes para vocês, tá? Fica de olho nessa situação. Título ou título percentual. Título, ele é assim, é basicamente você pegar o soluto e dividir pela solução. Aqui é o exemplo. Eu tenho um soluto que é bicarbonato de sódio, 40 gramas. Foi dissolvido em 160 de água. Repara que nesse exemplo aí eu não te dei a solução pronta. Solução seria o quê? É o soluto mais o solvente, hein? Não sai dividindo 40 por 160 não. Então, ó, 40 de soluto e 200 de solução.
Aqui, eu somei os dois e cheguei a 200 gramas de solução. Aí eu pego o soluto, divido pela solução e ponto. Eu vou achar um número entre 0 e 1. 1 seria a totalidade, né? Ele seria concentração total, isso não vai existir. Então, e entre 0,0 qualquer coisa. Bom, o título ele é mais utilizado quando a gente transforma isso aqui para valor percentual. Uma fração de 0,2 é 20%. Então, o título ele aparece muito pouco. Agora, o título percentual, que é basicamente a mesma coisa, vezes 100. Tá? Então, olha só, mesmo problema. O título dele é 0,2. A única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar por 100. Acabou. Então, ele é 20%. Essa solução aqui, que está como exemplo, é uma solução que tem 20% de massa de soluto pela massa de solução. Vamos lá. Se você quiser jogar essa fórmula aqui fora, pode jogar, desde que você saiba fazer valor percentual. Eu calculo porcentagem, que beleza, eu sou bom nisso. Então, beleza, pode pegar isso aqui e jogar no lixo. Você não vai precisar, então, se você sabe calcular percentual. Desde que você saiba que você vai fazer o soluto pela solução. Olha aqui, ó, 40 de 20. 40 de 20 é 20 de 100, 20%. Você não precisa dessa fórmula se você já tem essa coisa bacana na cabeça aí. Caso contrário, aí não joga não. Tira do lixo, volta para cá. É uma forma rapidinha de você calcular o valor percentual que não dá muito trabalho não. Tá? Joga aqui, soluto sobre solução vezes 100, acabou. Nesse caso, eu fiz uma relação de massa de soluto com massa de solução. A gente vai ter o percentual massa-massa, que para fins de vestibular é o que mais aparece. Você pode usar qualquer unidade desde que seja igual nos dois. Grama com grama, quilo com quilo, miligrama com miligrama, tonelada com tonelada. Você pega o soluto, divide pela solução, multiplica por 100. Mas pode acontecer ter o massa-volume. Aí o massa-volume, normalmente, massa em gramas e volume em mililitro, ou em quilograma em litro. Normalmente esse aqui que eu já coloquei amarelinho. No laboratório, é engraçado que a gente usa mais esse aqui. Mas no vestibular, as questões acabam trazendo muito percentual massa-massa. E o volume por volume, que você tem normalmente quando tem um soluto líquido, que é mais prático usar esse aqui, você pode também usar qualquer unidade, desde que sejam iguais, né? Mililitro com mililitro, litro com litro, do soluto e a solução. De novo, gente, toda hora, soluto sobre solução. Eu estou sendo chato toda hora falando a mesma coisa, mas é para você guardar mesmo. Volume por volume é muito comum para solução alcoólica, tá? Aí de vez em quando ela aparece com uma bolinha GL, graus GL, grau Gay-Lussac. Foi o cara que fez esse cálculo aí utilizando soluções alcoólicas. Quando você tem uma bebida alcoólica lá, vem indicando o percentual, ou vem com valor percentual, ou vem essa bolinha GL, que é para indicar qual é o teor de etanol na bebida em si. Beleza? Dos três aqui, que vai aparecer mais pra gente, vai ser o massa-massa. Fração molar, mesma coisa, ó, soluto sobre solução, só que esse aqui é mols de soluto com mols de solução. Ele é meio enjoado de calcular, não é o forte de você usar isso aqui em solução aquosa. Fração molar é muito utilizada para solução gasosa, porque ficar pegando mols de água não é comum, a gente não faz isso. Então isso aqui é muito comum para gás. Vai ter algumas situações em gases que é necessário ter a fração molar para calcular a pressão parcial. Tá? Mas, em princípio, fração molar ela não vai aparecer muito nesse momento. Ela vai aparecer mais em gases, especialmente quando a gente estiver lá calculando Kp, lá em equilíbrio químico. Aí a gente pode precisar dela. Também não é uma que vai aparecer todo dia. E a última aqui das importantes, vai lembrar que eu não estou terminando as unidades de concentração, como eu disse a vocês, são infinitas. Molaridade, né? Parece que está escrito errado, molaridade. Não, a concentração molar, ela vai ser o número de mols de soluto pela massa do solvente em quilogramas, né? Mesmo a massa de água em quilogramas. Ela é muito específica para a propriedade coligativa, onde a gente tem que calcular ponto de ebulição, pressão de vapor, através de uma constante. Então, ela é muito específica. Nesse primeiro momento, assim, uma questão gratuita dela fica meio deslocada. Então, ela vai acontecer mais quando eu quero trabalhar com situações de que vai variar a temperatura e o solvente estando em massa não tem problema que não tem variação. Volume tem variação vai ter variação de expansão com a temperatura, né? Se eu pensar em massa, não, a massa não varia.
Então ela tem essa garantia, por isso que ela é mais precisa para esse caso, mas é uma que vai aparecer muito raramente. E ela é um daqueles casos que eu falei, né? Que ela não é soluto sobre solução. Ela é soluto sobre solvente. Tá? Da importante é que vai aparecer é essa. Quando aparecer, já há bastante tempo que eu não vejo aparecendo por aí problemas com concentração molar. Vai acontecer de um problema estar em grama por litro ou em mol por litro, você precisa levar de um para o outro. Então, converter uma unidade na outra, dá para sair no braço fazendo a regra de 3? Sempre dá. Até aqui dá para fazer tudo na regra de 3, eu sou bom de cálculo, vai dar tudo certo. Mas vamos a algumas dicas. Primeiro, densidade vai aparecer de vez em quando aqui em unidade de concentração. Mas a densidade não é uma unidade de concentração. Ela tem algumas, né, funções na química. Lá no começo, para saber, eu tenho óleo e água, qual vai ficar em cima, qual vai ficar embaixo. A densidade vai falar qual vai ficar em cima, qual vai ficar embaixo. Aquela coisa de decantação muito bonito. Densidade, nesse momento, vai servir para a gente converter massa em volume, ou volume na massa. Serve para isso. Veja bem, aqui não é soluto sobre solução. Aqui é se você quiser converter um soluto, está em massa, quer passar ele para volume, aí você usa isso aqui. Os dois são iguais, é para você converter massa em volume ou volume na massa. Não é unidade de concentração soluto sobre solução, não. Na química, diferente da física, aparece muito em grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Problemas de vez em quando tem aparecido aí quilograma com litro. Podem aparecer variações, como por exemplo, a densidade de ar, que é muito pequena, aí eles colocam grama por litro, coisas do tipo. Então, pode mudar, mas o comum é principalmente essa daqui que eu estou circulando, tá bom? Essa formulazinha aqui é a mão na roda, porque ela converte a concentração comum em concentração molar. É só você colocar a massa molar aqui, usa ela que sai, que é uma beleza. Ela é muito útil, tá? Concentração comum, concentração molar e aqui a massa molar. Aqui eu tenho uma um pouquinho maior, né? Essa um pouquinho maior, você não vai usá-la toda ao mesmo tempo. Como é que funciona? Ah, eu quero calcular a concentração comum e tem a concentração molar. E você não usa essa parte. Ah, eu quero calcular a concentração molar e tem a densidade e o percentual massa-massa. E você não usa essa parte. Só usa esse pedacinho. Esse D é de densidade e esse percentual massa-massa é aquele percentual lá do título percentual. Esse 10 é um fator de ajuste, tá? Diluição. A diluição vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho uma solução, então ela tem se é uma solução, tem um soluto, tem um solvente, tá? Esse é o volume total dela, e eu resolvi colocar água. Quando eu coloco água, o soluto continua na dele. Se eu tinha 22,2 gramas, eu vou continuar tendo 22,2 gramas, só que eu vou ter um pouco mais de água. Então o soluto não muda. O soluto do início é igual ao soluto do final. Aí, para você fazer esse cálculo, você pode aqui agora, eu tenho então essa massa nesse volume, calcula a concentração comum ou a concentração molar. Beleza, né? Só que aqui eu coloquei para elucidar todos esses valores. Eu botei a concentração, coloquei a massa, só que normalmente vem só a concentração. Então, o que acontece? Vai ser muito prático a gente usar essa formulazinha aqui de diluição, ela é muito útil. Então, muitos problemas acontecem desse tipo. Então, é só colocar aqui os valores da concentração inicial e final que você vai conseguir matar um dos dois. Mesma coisa com concentração molar. E até o mesmo seria com percentual em título. Também funciona. Né? A vantagem é muito legal essa formulazinha aqui. Então, aqui, eu pego lá a concentração inicial, a concentração, eu vou descobrir a concentração final e vamos embora. Acabou. Eu vou resolver isso aqui rapidamente. Mesma coisa a molaridade, eu pego a concentração inicial, vamos ver aqui quanto deu. Aqui, eu vou chegar aqui em concentração comum substituindo esses valores, concentração molar. Vamos lá, algumas considerações aqui. Primeiro, é muito importante que o volume inicial e final esteja na unidade correta. O certo é para usar em litro, uma vez que essa concentração é grama por litro, um vai cortar o outro. Mas, vira e mexe, eles entregam em mililitro, por exemplo, os dois.
Pô, e se eu não converter, usar os 2 em mililitros? Pode, vai dar certo. O que não pode é usar um lado em mililitro e outro em litro. Tá? A concentração não, ela tem que manter. É muito comum do problema de colocar numa outra unidade aqui e você deixa em mililitro, não tem problema nenhum, desde que os dois sejam iguais. Eu até prefiro que o aluno faça isso, porque minimiza a chance de erro, né? Menos uma mudança que você vai fazer no problema. Aqui eu até deixei mesmo em litro para poder ficar bonitinho, mas lá, se você olhar, a sua anterior estava em 1 litro. Era 100 mililitros, perdão, e aqui 500 mililitros. Mesma coisa aqui, ó, vai funcionar que é uma beleza. Só mesmo substituir. Rafael, posso usar regra de 3 aqui? Regra de 3, você vai ter que ver que aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Então, se você fizer uma regra de 3 e esquecer disso, já era. E geralmente todo mundo faz regra de 3, pensa sempre no diretamente proporcional. Eu não recomendo, porque a maioria da galera sempre acaba se perdendo aqui. Use essa formulazinha, gente. Ou é a mesma coisa, se você olhar que essas fórmulas são iguais, tá? Então vale muito a pena para diluição usar a fórmula assim. Repararam que eu coloquei aqui concentração? Aqui é uma diluição, né? Porque eu coloquei água. Ah, mas se eu tivesse evaporado, tinha 100, eu evaporei até 50 mililitros, só eu joguei água fora. O raciocínio é o mesmo. E você pode continuar usando essa mesma fórmula se eu estivesse concentrando, evaporando a solução, tá bom? Então, se o problema falar, eu evaporei tanto de solvente, tá valendo, pode usar. Tem um jeitinho aqui agora, a gente usa muito isso em laboratório, que é o seguinte, ó, vamos voltar aqui para a tela anterior. Eu tinha 100 mililitros, joguei 500, agora completei até 500, né? Então a gente diz que a gente diluiu 1 para 5, aumentou o volume 5 vezes, ou diluiu 5 vezes. Como eu diluí 5 vezes, é só pegar a concentração e dividir por 2. Então, dividir por 5. Então, olha só, era 22,2. Dividir por 5 virou esse valor aqui, ó. 0,2. Dividir por 5 virou esse valor aqui. Tá bom? Então, é uma outra maneira. Nem sempre dá para enxergar essa diluição tão rápido. Mas às vezes, diluiu 1 para 20. É você pegar a concentração e dividir por 20. Diluiu 1 para 1000. É você pegar a concentração e dividir por 1000. É muito mais rápido fazer assim, né? Às vezes dá para perceber isso, que você diluiu 1000 vezes, 50 vezes, 100 vezes, mas muitas vezes você não vai conseguir. Aí é mais negócio montar realmente aqui, bonitinho, como tem que ser, tá bom? Eu percebi aqui que nesse slide aqui eu coloquei uma concentração maior. Aqui já é outro exemplo, tá? Então, ó, aqui a solução estava 222 gramas por litro e 2. Eu já coloquei mais diluído aqui. Mas o raciocínio é esse daqui, não tem problema não. Ó. Tá vendo? Eu botei 22,2 e aqui 0,2 mol por litro. Se quiser depois calcular o outro com 222, vai dar um pouquinho maior, né? Vai dar 44,4. Não tem importância não. Usei os dados aqui como se fosse de outro problema. Mas a ideia é só substituir mesmo. E fica de olho nessa diluição. E para fechar, a mistura de soluções de mesmo soluto. Então imagina que eu tenha colocado aqui duas soluções diferentes e misturei uma na outra. Peguei esse becker aqui, joguei aqui dentro e agora eu tenho um becker com as duas soluções juntas. Pessoal, eu podia ter feito com 3, 4, 5. O caso comum é com 2, o raciocínio vai ser o mesmo. A ideia é o seguinte, aqui é o meu medo, é o seguinte, 222, 111. Aí o cidadão vem, vai dar 333. Não posso somar as concentrações desse jeito. Concentração não se soma assim, tá? Até porque aqui eu tinha 100 e aqui eu tinha 400. São diferentes. Cuidado com isso. Qual é a maneira correta, então, de eu realizar isso daí? Bom, o mesmo raciocínio do outro. Concentração desse primeiro, concentração do segundo e a concentração final. Mesma coisa se eu pensar para concentração molar. Ó. Aqui, ó, as concentrações, o volume, concentração do segundo, volume e a concentração final. Então, é muito parecido com aquele que ficou CV igual a CV. A diferença é que esse aqui tem um para somar. Se tivesse um soluto 3, CV e vai somando até você ter a quantidade que se deseja. Mas normalmente é assim que funciona. Tudo bem? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui é 2. É da solução 2.
Não vai atrapalhar a gente, não. E eu vou chegar na concentração. Só ter cuidado com as unidades, colocar tudo bonitinho. Aí eu vou chamar a atenção de uma coisa. Normalmente os problemas, eles não vão te dar esse volume final. Aqui ele vai falar, o primeiro tinha 0,1, o segundo tinha 0,4. Aí ele espera que você vá somar os volumes. Volume pode somar, 0,5. Alguns detalhes podem acontecer no caminho. O cara fala, o volume final você vai adotar 1 litro, tá? Completei até 1 litro. Aí você, como é que pode 1 litro? Isso aqui tem 0,1 e 0,4. Quer dizer que ele somou esses dois, deu 0,5 e depois ainda acrescentou mais meio litro de água aqui do nada. Ele andou fazendo uma diluição pelo meio. Aí o que você vai fazer? É só colocar o volume final aqui e tá tudo certinho. Esse aqui é o caso mais comum. Só lembrando a vocês que eles costumam omitir esse volume final. Ele espera que você tenha maldade. Se você juntou 0,4 com 0,1, você vai ter 0,5 no final. Funciona essa fórmula para concentração comum, funciona essa fórmula para concentração molar. Vendo? Mesma coisa lá, bonitão. Eu vou chegar no resultado final. Então, sem estresse nenhum. Tudo bem? Então, a gente finaliza aqui a aula, né, esse tópico. Agora é hora de fazer muitos exercícios, unidade de concentração, para a gente ir para a próxima etapa. Até a próxima, pessoal.